Boa tarde, meus queridos, boa tarde, minhas queridas. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais para as pessoas que estão com problemas financeiros, que querem resolver a sua vida financeira, quitar suas dívidas, não apenas pagar um boleto. Você quitar suas dívidas de forma planejada, organizada, de forma estratégica. Vou ler aqui para você o objetivo da aula de hoje, tá? Ensinar como sair das dívidas de forma estratégica, né? Como negociar com bancos, financeiras e credores. Como estruturar um orçamento definitivo que permita você investir e enriquecer. Como criar hábitos financeiros que levam da dívida ao primeiro milhão, aos primeiros milhões de reais. Então eu vou te dar dicas extremamente importantes para você que está com dívidas e que querem negociar de maneira estratégica, onde você possa ter um resultado favorável, quitar as dívidas e começar a planejar, a investir e viver de renda, se for o objetivo, tá? O primeiro passo é você criar o diagnóstico, né? Ou seja, você entender aonde você está, qual é o tamanho da dívida que você tem, como você tem que estar fazendo, qual é a estratégia, qual é o orçamento que você tem para fazer as negociações dessas dívidas, tá? O primeiro passo, o primeiro exemplo para você, dívida do cartão de crédito, empréstimo pessoal, conta de luz, conta de água, conta de condomínio e tantas outras contas que você pode classificar como urgente ou por custos, né? Então você tem uma conta que ela é urgente, um exemplo, a conta de energia. Se você não pagar, ela não tem juros, porém, ele vai cortar a sua luz, então ela é urgente, então você precisa pagar. A conta de água é a mesma coisa. Agora, por custo, você tem um cartão de crédito, tem um cheque especial, que são dos mais caros, tem um custo mais elevado. Então, é importante você dar prioridade para essas contas, porque essas contas vão pegar muito dinheiro seu. Se você tiver como negociar com ela, pagar, né, fazer um parcelamento a custo bem baixo ou, se possível, ganhar um desconto e parcelar o restante seria uma ótima estratégia, tá? Vamos continuar aqui no exemplo e aí você vai comentando se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido para você. O terceiro passo é você calcular o custo efetivo total da dívida. Então, de um lado, você tem que calcular quanto você tem de renda mensal, que pode estar fazendo esse parcelamento, ou quanto você tem de reserva, para dar uma pequena entrada para negociar e conseguir descontar bastante, né? Qual é o custo da dívida que você tem, você vai somar todas as dívidas, vai pegar todos os credores e colocar por ordem de classificação para ajudar você a organizar e planejar essas negociações, tá? Uma técnica de negociação para você estar tentando reduzir a dívida, né? Você tem a opção de você pagar à vista, e aí você tem um belo desconto, né? Quanto desconto máximo para pagar de imediato? Normalmente, as empresas querem receber o valor integral da conta. Se você tiver caixa, se você tiver reserva e pode estar pagando isso à vista, você tem possibilidade de criar uma negociação muito promissora, favorável para você com desconto excelente. Antecipa. Na prática, você vai pegar todo aquele valor que está devendo, trazer ele ao valor presente e aí desconta, dá um belo desconto para você, tá? Um exemplo, cartão de crédito, né? Que custa lá 8 mil, aí eu pago à vista, te dou 4.500. Às vezes, o credor faz a conta, verifica que tem essa possibilidade e ele te dá um desconto. Você pode propor também um parcelamento com a redução da dívida, do valor total, e também reduzir os juros também e fazer ainda um parcelamento. Às vezes é bom para as duas partes, né? Por que é importante você negociar? Por que é importante estar em dia? Porque você aumenta o seu score, você aumenta a sua possibilidade de fazer uma compra parcelada, de criar um negócio que pode trazer muito mais dinheiro. Você vai financiar. Se o nome tiver com restrição ou acabou de sair, o
custo do dinheiro é muito mais caro. Se você tiver com o nome limpo, é muito mais barato você estar negociando, comprando outro bem financiado, se for o caso, tá? Transformar uma dívida de cartão de crédito em um CDC com parcelas fixas de 12 vezes sem juros menores. Então, na prática, você vai pegar uma dívida alta, com custo alto, e transformar ela por uma dívida menor. Então, você pega um empréstimo, um CDC que for mais barato do que a dívida do cartão de crédito, é uma opção de você negociar também. Trocar a dívida cara por uma dívida mais barata, que é o que a gente acabou de dizer. Uma portabilidade do empréstimo com garantia. De repente você tem um bem, um automóvel, uma moto, um imóvel que tem uma garantia, você pode dar de garantia, você consegue captar recursos com custo bem mais baixo, e aí você consegue substituir uma dívida lá de X percentual anual por um percentual bem menor de desconto. Aqui eu vou te dar um exemplo. Usar um consignado, né? Você tem uma dívida no cartão de crédito. De repente você tem um emprego de 2, 3, 4, 5 anos, você tem opção de fazer um crédito consignado com custo bem mais baixo. Então você substitui uma dívida. Fazer um refinanciamento de um veículo, também pode pensar nessa possibilidade. Tem que fazer as continhas. Tem fundo de garantia, que também, se for permitido, você pode estar fazendo também um empréstimo. Vou colocar mais um exemplo prático aqui. Ó. Trocar uma dívida de 15 mil, uma dívida ou empréstimo pessoal a 4% por 1,2% ao mês. Uma sugestão aqui de valores aqui para você ter uma noção, tá? Então você pode estar criando uma estratégia muito importante para pagar as suas dívidas. Com isso você vai aumentar o seu patrimônio, o seu caixa, né? E permite pagar mais dívida ainda, tá? Nós temos uma estratégia 50, 30, 20, né? 50% são gastos essenciais, 30% dívida, equitação e poupanças, fundos e emergência para investimento. Então você tem que pegar da sua renda, você tem que pegar 20% dessa renda para ir criando uma maneira de criar uma reserva de emergência, caso surgir outras dívidas, né, no futuro, você tem uma emergência que você possa estar pegando dessa emergência e pagando, em vez de fazer uma dívida para quitar uma outra dívida. Então não basta você sair da dívida agora, quitar tudo e entrar numa dívida novamente. Então você tem que aprender com tudo isso que está acontecendo com você aqui agora. Você saiu da dívida, você vai criar um plano para nunca mais entrar, ficar devendo para o mercado. Então você vai criar primeiro uma reserva de emergência, né? 30% você vai quitar as dívidas, né? E 50% você vai gastar com gastos essenciais. Então é um planejamento financeiro por orçamento doméstico seu e da sua família. Vou te dar um exemplo aqui. Uma família que tem 5 mil reais de renda, por exemplo, 2.500 para moradia, alimentação e transporte, 1.500 para você pagar e abater dívida, ou seja, você pode fazer um parcelamento, somando todos os parcelamentos das dívidas, você põe no máximo R$1.500, porque 2.500 é para moradia, alimentação e transporte, e R$1.000 você deixa ele para criar uma poupança, para criar uma reserva de emergência. Caso surja uma emergência, você tem um fundo, né, uma grana, para você não precisar entrar no cartão de crédito, no cheque especial, ou fazer um novo empréstimo também, tá? Ferramenta de controle. Hoje existem vários aplicativos que você pode estar fazendo. Eu ainda gosto de você usar o Excel, uma boa planilha de Excel, é muito bom. Para a pessoa que não tem habilidade no computador, tem o caderninho mesmo, você cria um checklist, uma lista certinha organizada, também dá para você controlar. O Excel é muito mais prático, né? Toda vez que você lança alguma coisa ou exclui, ele já soma automático para você, então é muito mais rápido, prático, organizado, fica muito mais tranquilo, tá? Como nunca mais voltar a se endividar. Então, primeiro você precisa criar um planejamento para quitar as dívidas, né? Depois que criou esse plano, você começa a quitar as dívidas de maneira organizada, né? Você cria um planejamento para manter uma reserva de emergência pelo menos entre 6 e 12 meses, caso surja uma emergência, você tem uma grana, tem um fundo para essa finalidade, né? Quando você quitar 100% das dívidas, aí você já vai ter a reserva de emergência lá, já tem aquele fundo. Aí você vai criar o próximo passo, que é criar
um planejamento estratégico para criar uma renda extra, porque uma segunda fonte de renda, investir no mercado imobiliário, investir no mercado de ações, ou criar um negócio extra que traga mais dinheiro para casa. Então, para nunca mais você voltar onde quer que você teve, né? Lá com as dívidas pesadas, né? Vamos dizer assim. Um exemplo prático, você ganhou 5 mil, né? Só gaste depois que o dinheiro cair na conta. Por que é importante? Porque na maioria das vezes as pessoas são ansiosas. Ela tem 5 mil para receber, ela já começa a parcelar, gastar antes que o dinheiro caia na conta. Então você precisa ter um comportamento adequado, ou seja, criar hábitos saudáveis de lidar com o dinheiro para que não ocorra novamente você entrar em dívida novamente. Então, endividar é muito fácil. Você vai ao shopping, você vê coisas lindas, maravilhosas, você vai e passa o cartão. Você tem que pegar o cartão de crédito, usar ele como se fosse o recurso próprio, como se tivesse com o dinheiro na mão. Porque o cartão você não vê o dinheiro saindo do seu bolso, mas a conta vem para você pagar. Quando você paga certinho, pontualmente no dia, é uma ótima estratégia, que aí você cria um foco, né, somente num local. Suas contas fica fácil de você controlar. Mas na grande maioria das vezes, não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Ela acaba atrasando o cartão, aí você cai, paga o rotativo, paga juros, paga multa, e aí não fica legal essa estratégia, tá? Então é muito interessante você criar esse fundo, né? Criar um fundo, pelo menos de 20 mil reais, para uma pessoa que tem uma renda de 5 mil reais por mês, tá? Então vamos criar agora uma meta para você estar investindo, para você sair daquela situação onde você estava, endividado, para começar a planejar, organizar o seu futuro, para nunca mais você entrar com a dívida. Se você tem pouco dinheiro, tem um mercado de ações que tem possibilidade de você comprar uma fração de uma empresa, ou seja, uma ação, você já começa a estar participando. O ideal é que você compre mais, mas a partir de uma ação tem possibilidade de você começar a comprar. Se você gosta de investir no mercado imobiliário, você tem os fundos imobiliários, para quem quer começar, para estar já investindo no mercado imobiliário. Se você tem um pouquinho de grana a mais sobrando, você tem consórcio imobiliário, que permite você estar fazendo carta de crédito consórcio, e aí você consegue estar planejando para o futuro comprar o imóvel, colocar para locação, e aí o inquilino paga para você, ou seja, uma compra legítima, alavancada, onde você tem um retorno muito bom, tem o retorno do aluguel, tem a valorização do patrimônio, do imóvel que você comprou, e tem mais o cliente pagando para você aquela parcela. E aí o dinheiro que você tinha no começo, ele sobra para você fazer uma segunda cota. Tem mercado de ações, você pode comprar, criar uma carteira de ações. Mensalmente você compra a quantidade de ações. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem a possibilidade de comprar 1.000 ações todos os meses. Então, todo mês você tira 20% da sua renda, compra um percentual para reserva de emergência e o outro percentual você coloca ele como ações, compra ações. 100 ações, 200 ações de uma vez, 300, 1.000 ações, depende do seu tamanho, né, do seu orçamento. Se você tem uma renda maior, você pode comprar, pega 20%, compra a quantidade que for possível, tá? Então, conclusão. Se você criar esse orçamento organizado, fazer negociações com seus credores, é tão bom para o credor que vai receber e muito melhor para você que vai sair da dívida. Você vai ganhar desconto na hora da quitação da dívida ou fazer um parcelamento de acordo com o seu orçamento, isso já um planejamento organizado para não atrasar o parcelamento e nunca mais entrar na dívida. E após você quitar todas as dívidas, você vai criar um planejamento financeiro para fazer uma carteira de investimento. Aí você vai colocar ações, por exemplo, você vai colocar fundos imobiliários, por exemplo, você vai colocar, por exemplo, imóveis na sua estrutura de capital, fazer uma alocação perfeita, e aí essa dica espero que possa estar ajudando você a criar um patrimônio de maneira vitalício, onde você possa quitar e sair da dívida e nunca mais voltar lá. Espero que essas informações possam ajudar você. Eu
quis gravar esse vídeo porque tem mais de 78% da população do Brasil, depois da pandemia, até agora não conseguiu quitar 100% das dívidas. Então, essa taxa de juros alta, as pessoas estão perdendo emprego às vezes estão perdendo parte da receita, e aí a dívida ela vem automático. Então, tomara que essas informações possam ajudar você. Se estiver te ajudando, comenta lá para mim, por favor, tá? A intenção do vídeo é ajudar você a tomar criar uma estratégia diferente do que a maioria das pessoas criam, e aí com isso você vai certamente sair da dívida e criar um patrimônio vitalício, viver de renda e com patrimônio para você e para a família. Um abraço, fique com Deus.